De fazer contato internacional agora aqui em Oeste com Elas, o nosso correspondente em Londres, Ivan Kleber, vai chegando por aqui nessa manhã. Tudo bom? Ivan, que legal te ver num cenário bem bonito, inspirador. Boa semana para você, boa terça. O que você conta pra gente, Ivan? Já te passo com uma pergunta, então. A gente está completando agora 100 dias, né, de governo Trump, um pouquinho mais de 3 meses, mudanças econômicas, relações internacionais, deportação de imigrantes. O que você conta pra gente fora do Brasil? O que tem sido dito sobre esse período desse mandato novo de Trump? Bom dia, Adriana, Paula, Marina, e uma saudação especial a toda a audiência da Revista Oeste. Olha, nesses 100 dias, o que não faltou foi o assunto, não é, da administração Trump. Muita coisa aconteceu. Eu acho que a gente pode começar destacando essa campanha, digamos assim, contra, ou melhor dizendo, a volta do bom senso, né, a questão da agenda woke, que também ficou simbolizada pelo fracasso do filme Branca de Neve, da Disney, né, lançamento, o grande boicote, podemos dizer assim, do público. E por que eu estou falando isso? Porque isso demonstra que a população americana, em grande maioria, apoia a volta do bom senso e a pausa da agenda woke no país. Acho que essa foi talvez a principal conquista desses primeiros 100 dias na agenda interna da administração Trump. É importante aqui a gente destacar também, né? Olha quanta coisa aconteceu nesses 100 dias. O departamento do Elon Musk, o Doge, e abriram a caixa de ferramenta da USAID e a gente pôde descobrir o quão a USAID influenciava políticas mundo afora, através, não é, dos seus financiamentos, investimentos, enfim, e que o que era para ser uma ajuda para esses países, criada lá por John Kennedy na década de 60, acabou se tornando uma política de influência. Teve a retirada já no primeiro dia, parece que a gente esquece, né? Mas a retirada dos Estados Unidos da Organização Mundial de Saúde já no primeiro dia de mandato de Trump. Eu e Ana Paula Henke estávamos em Washington quando ele assinou esse documento, já na primeira noite da administração Trump, entre outras políticas importantes. Agora, onde realmente a partida principal vem sendo disputada é na guerra comercial com a China, Adriana, e que está se expandindo, está saindo dessa questão da guerra comercial e indo para a geopolítica, para a boa e velha Guerra Fria. A gente estava com saudade da Guerra Fria, né? Ela está voltando com tudo. Em meados de abril, a Casa Branca publicou um documento onde diz claramente que a origem da pandemia, 2020 e tudo mais, aconteceu lá na China, em Wuhan, toda aquela história que a gente já conhece. Agora, a China, depois da publicação deste documento, na semana passada, acusou os Estados Unidos de serem a origem da pandemia. E ainda mais, a China disse que os Estados Unidos devem uma explicação para a comunidade internacional e que ela, China, trabalhou em parceria com a OMS, dando a entender que, então, na primeira administração Trump, não é, os Estados Unidos não souberam conduzir os trabalhos da pandemia e, por isso, então, os Estados Unidos seriam responsáveis pela propagação da doença mundo afora. Tem a questão da guerra da Rússia e da Ucrânia. Nunca foi um objetivo abertamente declarado da administração Trump, mas eles trabalharam intensamente para conseguir pelo menos um cessar-fogo até a Páscoa. Isso não foi possível. A gente sabe que essa questão da guerra ela é muito complexa, mas a administração Trump continua trabalhando na tentativa de levar as duas partes à mesa e, quem sabe, conseguir um acordo, não é, entre esses países. Para não falar também da questão relacionada à Venezuela. A administração Trump já tomou medidas contra o regime de Nicolás Maduro. Um deles é colocar sanções de países que comprem petróleo ou gás, sanções de até 25% a países que comprem petróleo ou gás deste país, né? E também uma questão muito importante interna dos Estados Unidos, que é a questão da imigração. A administração Trump fez disso, melhor dizendo, a campanha no passado, fez disso uma das suas principais cavalos de batalha, não é? Durante a campanha de 2024, e agora eles precisam cumprir essa promessa. E recentemente, aliás, essa semana, a administração Trump publicou que vai pagar $1.000 para aqueles imigrantes ilegais que queiram deixar o país de maneira voluntária. Isso não é novidade, já acontece aqui no Reino Unido, Adriana. O governo aqui paga até mais, paga 3.000 libras. O câmbio de hoje é aproximadamente 21 mil reais, um pouquinho mais,
para aqueles imigrantes ilegais que queiram deixar o país de maneira voluntária. Agora a administração Trump também está fazendo isso, porque aí sim, em 2026, ano que vem, já tem eleição nos Estados Unidos de novo. Vai lembrar que o mandato para deputado é de 2 anos, de senador é de 6, então a gente tem eleição a cada 2 anos. Ano que vem tem eleição de middle term, e essa questão da imigração é importante. A administração Trump precisa cumprir as metas que prometeu durante a campanha de 2024, Adriana. Perfeito. Ô, Ivan, a pergunta agora da Marina Helena para você, ainda sobre o assunto Trump. Bom dia, Ivan, prazer estar aqui com você, muito bem explicada aí essas maiores, né, atitudes aí do Trump nesses 100 dias. Tem um tema que é bastante importante para a gente, que é a questão da liberdade de expressão, né? Então é outro tema que o Trump vem falando. O vice também, J.D. Vance, foi na Europa criticar ali os europeus por não estarem lidando com isso de maneira correta e usando de vários instrumentos para perseguir a direita, né? A gente acabou de ver esse absurdo envolvendo a AfD na Alemanha, e a gente acabou de ver, por exemplo, o Canadá, que está falando em banir o X, né? Algo que a gente fez aqui. Então eu queria que você falasse um pouco desse tema, porque a gente sabe que aqui para o Brasil é bastante caro, né? E, Marina, obrigado pela pergunta. E é um tema muito caro também para a administração Trump. Só para dar um exemplo, bom, a gente sabe que com toda essa questão da guerra tarifária, os Estados Unidos agora está negociando com país, né, país por país, os novos acordos para essa questão tarifária. E veja só, a questão da liberdade de expressão entrou nas negociações aqui com o Reino Unido, com o país onde eu estou. Os Estados Unidos estão dispostos a fazer concessões na questão tarifária, desde que o Reino Unido mantenha a liberdade de expressão. Esse discurso que você muito bem lembrou, Marina, ele foi um discurso histórico do J.D. Vance, que a Europa já não se reconhece em si mesmo e que deveria ser, né, um dos bastiões da liberdade, principalmente de expressão, e não é o que vem acontecendo. Quando eu digo aqui, Donald Trump conta com o apoio de vários empresários, vários setores dos Estados Unidos. A gente sabe que a questão da liberdade de expressão é muito importante no país. No primeiro dia de mandato, o Trump assinou um decreto proibindo que os governos cancelem a liberdade de expressão. Obviamente que a gente sabe que esse é um decreto com data de validade, porque o próximo presidente pode simplesmente revogar isso, mas existe a possibilidade de transformar isso em lei via Congresso. Muitos dos Estados Unidos estão fazendo isso, e essa luta, então, Marina, da liberdade de expressão, que começou nos Estados Unidos, chega na Europa, a gente começa a sentir o reflexo disso aqui também. Com certeza, nesse restante de 2025, será um dos principais temas, muito por influência americana. Paula Camacho, você agora. Olá, Ivan, bom dia, tudo bem? Sobre o Trump ainda, ele mandou reabrir a prisão de Alcatraz lá na Califórnia, né? Lá na ilha, na costa da Califórnia. E tá mandando para lá com a desculpa que vai mandar todos os mais violentos, os piores bandidos que tem. Eu queria que você comentasse um pouco, explicasse um pouco para o público como é que vai ser tudo isso. Paulo, obrigado pela pergunta. Olha só, a chiadeira da esquerda lá na Califórnia já começou. A esquerda está reclamando da reabertura dessa prisão. O que ele está tentando fazer digamos, olha só, o exemplo que eu vou dar mostra um pouco o tempo em que vivemos, né? El Salvador, pequeno país da América Central, acaba sendo exemplo, né? E o que a administração Trump agora tenta fazer com isso de alguma maneira, salvo as devidas proporções, obviamente, emular aquilo que o Bukele fez em El Salvador, agora ali em Alcatraz. Eu acredito que mais que a importância física da reabertura, né, de Alcatraz, é a mensagem que ele está mandando. Olha, você que está pensando em cometer delitos, crimes graves, saiba que você pode terminar em uma penitenciária de segurança máxima com a reputação que tem Alcatraz. Foi uma jogada muito interessante, mas eu acredito que, olha só, quem diria, pode ter a influência de El Salvador na tomada de decisão de um presidente americano. E como eu disse, esse é um exemplo do tempo em que vivemos, né?
Com certeza. Bom, então o fato é que a gente precisa seguir acompanhando aí as movimentações de Trump, né? Uma das maiores potências do mundo, Estados Unidos, ditando regras, colocando novas cartas aí no jogo. Precisamos ver como fica esse relacionamento realmente com a China em especial, né? E também estamos de olho aí no cenário internacional, no conclave do Papa, né? Já se fala bastante sobre isso, o pessoal por aí, onde você está em Londres, se empolga com a ocasião, deve começar quando exatamente? Conta pra gente esse cenário lindo em que você está, é o palácio, conta pra gente a praça em que você se encontra, tá um dia bonito. Aqui em São Paulo tá friozinho, qual a temperatura aí? Aqui deve estar uns 15, 16 graus, não se deixe enganar pelo sol. Londres, ela é traiçoeira quando falamos de questão do tempo, né? E daqui a 20 minutos pode começar a chover, não seria uma surpresa. O conclave começa amanhã, quarta-feira, dia 7, então nós não temos uma data definida para o final. O conclave pode durar 2 dias, 3 dias, como pode durar 2 semanas. Eu só vou dar uma dica, Adriana, um ditado lá do Vaticano. A gente vê as carostas, enfim, nomes circulando aqui e ali. A informação que a gente tem que ter é a seguinte: quem entra papa no conclave sai como cardeal, ou seja, nem sempre o favorito vence. A eleição de um papa não é como uma eleição que a gente está acostumado, uma eleição política. Não podemos esquecer também a questão espiritual. E hoje eu estou aqui, então, no Palácio de Buckingham. Deixa eu sair um pouquinho aqui para que as pessoas possam ver. Esse aqui é o Palácio de Buckingham, residência, né, do monarca britânico, atualmente o rei Charles III. Ele, inclusive, está em casa, eu sei disso por causa da bandeira que está lá tremulando em cima do palácio. E atrás de mim aqui a gente tem a estátua da Rainha Vitória, que foi a primeira residente aqui do Palácio de Buckingham lá no século XIX, Adriana. Ah, que beleza, tá bom, faz essa inveja pra gente, tá perdoado, você aqui do nosso time, então é colega de casa. Olha, um prazer muito grande receber você, obrigada por todas as informações, bom trabalho por aí. Qualquer novidade chama a gente, a Revista Oeste vai transmitir o conclave, né, vamos ver quem será o novo Papa, tão importante essa figura para o mundo todo, né, para a religião do catolicismo. Um beijo enorme, Ivan, valeu pela participação, até a próxima. Obrigado, Adriana. E eu quero reforçar aí o pedido da meta da Paula. Vamos chegar nos 5.000 likes. Um abraço, gostei. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, obrigada pela força também. Quero ver, hein, pessoal do chat, um pedido internacional de like, tem como negar?